Oi galera, tudo bem? Tô tirando aqui alguns papeizinhos. Vocês já perceberam que o cenário mudou? Que a gente voltou novamente para este cenário, que é o cenário da casa onde eu moro sozinha. Não mais, porque agora eu tenho uma colega de quarto, né? Moro sozinha sem meus pais, mas agora eu tenho uma colega de quarto. E ela é uma amiga minha, então deu super certo. Ontem eu cheguei aqui, ontem no domingo, 8h30, eu já estava por aqui. Oxe, cadê minha aliança? Gente, perdão, tinha tirado a minha aliança pra poder arrumar meu cabelo, mas aí eu decidi começar a gravar pra vocês antes que eu esquecesse e deixasse vocês de lado. Enfim, ontem, no domingo, a gente chegou aqui, era tipo 8h30 da manhã, e começou a arrumar todas as coisas do meu namorado, porque o meu namorado transferiu pra minha faculdade. Então, ele mudou de casa, novamente, ele tava fazendo faculdade em outra cidade, e aí ele mudou pra cá. Então ontem ficamos todo mundo só envolvido com mudança, só envolvido com, tipo, organizar tudo. Eu cheguei de manhã, corri pra cá, organizei todas as minhas coisas, desfiz mala, tentei organizar o máximo possível. Depois eu voltei junto com ele pra ajudar ele a limpar a casa, pra poder ajudar ele a organizar as coisas dele. Fizemos compras de mercado. E aí depois eu ainda voltei pra casa pra desfazer as minhas malas, organizei tudo que eu tinha que organizar e deitei pra dormir porque eu tava exausta. Gente, eu tava tão cansada, muito cansada mesmo, mas hoje é segunda-feira, agora são 8h41 da manhã, dia 4 de agosto. Hoje eu já tenho aula 3h40 da tarde, vou até 7 horas da noite, se eu não me engano. Já fiz o meu devocional, já tomei café da manhã, já dei uma organizada aqui nas minhas coisas, na minha vida, alguns materiais que eu tenho que fazer, porque hoje eu tenho aula de tutoria e de conferência. Então eu já deixei pronto os flashcards, já deixei... Na verdade, os flashcards, quando eu tenho material antes, quando eu recebo material antes, né, de colega e tal, veteranos. Obrigada, Jéssica, inclusive, foi ela que me deu os materiais dessa vez. Eu sempre já tento organizar e deixar pronto todos os meus flashcards pra eu não precisar ficar fazendo muita coisa quando eu chegar aqui. Então o que eu fiz foi dar uma olhada no manual do aluno, né, e nos casos clínicos que a gente vai ver nesse módulo aí, porque a gente já recebeu isso, a gente recebe no cronograma, dei uma olhada na bibliografia que a gente vai utilizar também, e eu só não dei uma olhada em conferência, mas o resto tudo eu dei uma olhadinha, e aí eu dei uma lida na minha bíblia agora, ainda não orei, só li a bíblia, mas eu vou passar o meu protetor solar e arrumar o meu cabelo, porque aí depois eu faço o que eu tenho que fazer e vou direto pra academia, porque eu não posso faltar na academia, e eu quero ir ainda de manhã, porque aí depois eu só fico focada nas aulas da tarde e de manhã. Gente, eu mostrei as comprinhas, umas comprinhas que eu fiz lá no meu Insta e nas outras redes sociais, enfim, comprinhas de organização. Eu comprei um porta-joias e eu comprei aquele organizador giratório de acrílico. Eu vou falar pra vocês, eu gostei muito de usar eles lá em casa, que eu tava usando eles e coloquei em cima da minha penteadeira. Tava facilitando muito a minha vida, mas aqui, como eu não tenho penteadeira, tá facilitando muito a minha vida já também, porque é literalmente só rodar e eu pego o que eu quero pegar. Não fica nada desorganizado, sabe, fora do lugar. Por exemplo, agora, dei uma giradinha e vou pegar o meu creme para pentear, que eu vou passar creme e eu vou passar um óleo de cabelo também. Perceberam, né, que agora estamos cada vez mais profissionais, que até os vlogs têm microfone, ai, chique. Eu vou passar primeiro o óleo de cabelo. E aí, gente, eu passo bastante mesmo, viu? Porque aí depois eu vou lavar ele bem bonitinho e ele fica maravilhoso. Ele fica com um brilho tão lindo. E aí, depois de passar o óleo, eu passo o creme pra pentear. Agora eu vou prender ele num rabinho. Já me disseram que a trancinha, ela protege mais o cabelo. Não sei se é verdade, não, mas eu vou seguir, né? Porque se não for isso, o que eu vou fazer? E a minha trancinha não fica tão bonita porque como o meu cabelo tem aquele corte
em camadas, sempre fica os fiozinhos pra fora. Mas eu gosto mesmo assim. Agora eu vou prender aqui embaixo. E pra finalizar, eu vou passar um defrisante de proteção térmica aqui na parte de cima. E eu vou usar esse daqui da Mari Maria. Eu amo esse produto. E ele tá acabando e eu não acho ele pra comprar de jeito nenhum. Então, por favor, Mari Maria, manda pra mim, que eu vou ficar mega feliz. Agora vamos para a proteção solar. Ando bastante nos braços porque eu vou de pé. Então, eu pego muito sol. E muita gente comete esse erro, viu? De passar protetor, vou passar protetor só no rosto. Vou olhar no meu espelho aqui, calma aí. De passar protetor só no rosto e esquecer as outras partes. Orelha, braços, pescoço. O meu protetor que eu uso pra ir pra academia, ele é bem baratinho. Então, e nossa, ele dura bastante, viu, gente? Eu uso muito, muito, muito. Mas ele dura muito mesmo assim. Vou passar só um Vick Vaporub na minha boca. Eu uso o Vick como hidratante labial, gente, porque eu nunca conheci, nunca achei nenhum brilho labial, nenhum hidratante labial que fosse tão potente como ele. E eu ainda tô com a minha boca muito ressecada. Bela. Passar um talquinho, né, gente, pra ficar cheirosa. Se você ainda não tem tênis pra academia e quer comprar um que seja bom e barato, gente, vejam sempre as propagandas, ó, as promoções que tem, por exemplo, na Centauro e tudo mais, que é um site que é bom, que é confiável e que sempre tem promoção muito boa. Porque é igual, esse tênis meu aqui, eu não lembro o modelo dele exato, mas ele é da Adidas e ele é muito confortável. Quando eu vou comprar tênis de corrida, eu sempre compro o melhor tênis que, tipo assim, que eu ver, que, assim, que esteja também ao meu alcance, né, gente? Eu não pago mais R$300 num tênis. Mas esse daqui, por exemplo, ele foi 200 e pouquinho. Ele é um tênis muito bom, que dura muito, 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 muito mesmo. Vai durar no mínimo uns 4 anos aí pra mim ainda. Já faz 2 anos que eu tenho ele. Ele é muito confortável, muito bom, maravilhoso, é muito confortável e não foi tão caro quando comparado a outros. Então, assim, sempre fica de olho nas promoções, Black Friday e tudo mais, porque sempre acho umas promoções muito boas de tênis que é muito bom, de marcas muito boas também. Agora já são 2h40 e eu fui na academia, fiz almoço, terminei de fazer o restinho do meu devocional, que eu tinha falado pra vocês que eu ia terminar de fazer. Assisti 25 minutos de uma aula sobre ciclo ovariano, porque agora eu vou ter uma tutoria sobre parto. Os tipos de trabalho de parto, né? Pra eu entender como é que chega no parto, eu preciso entender o que aconteceu com o bebezinho. Então, eu assisti um pouco só pra dar uma relembrada, uma revisada, né? Lá atrás, caso a professora pergunte também. E aí, eu me arrumei pra poder ir pra faculdade. Tô pronta já, só falta colocar a minha sandalinha que tá lá fora. E agora, a minha aula vai começar mais cedo. Então, ela, consequentemente, vai terminar bem mais cedo. Vai terminar, no mínimo, uns 40 minutos antes. Porque a professora adiantou a aula uns 40 minutos. Então, eu vou levar só o iPad, que eu botei pra carregar mais cedo. Depois eu volto pra casa, lancho, me arrumo e volto de novo, porque eu tenho aula até 7 horas da noite. Eu comprei esse espelhinho aqui e, gente, ele tem luz. E eu comprei ele justamente pra colocar aqui na mesa, porque é muito difícil não, né? Eu tenho aquele espelho ali, mas além de ser escuro, eu tenho que arrastar a minha cama toda vez que eu vou me maquiar, que eu vou sair e tudo mais. Aí eu comprei esse daqui de mesa, e aí vai ser muito melhor. E a intensidade dele, lógico, é um espelhinho assim, que não é uma super intensidade, mas eu consigo me ver inteirinho, ó. Eu consigo ver todos os detalhes do meu rosto nele.
Mas ele foi bem baratinho, se eu não me engano, foi menos de R$ 40. Então, se você tá precisando de um, igual eu tava precisando, talvez seja uma boa escolha pra você. Enfim, é isso. Agora eu vou terminar pelo menos um pouco dessa aula aqui, se eu conseguir. E depois eu vou pra minha aula de tutoria. Sorrisinho. Acabei de chegar da minha aula. Agora são 11, quase 11h30, se eu não me engano. E eu vou começar a fazer um almocinho, porque eu estou com muita fome. Hoje eu tive aula de pediatria e também de patologia. Só que a minha aula de patologia foi super rápida, gente. E aí eu tive aula super cedo de pediatria. Consequentemente, a aula também acabou super cedo. E aí eu fiquei lá, gente, 1 hora esperando a próxima aula, porque era 10h30. Como era a primeira aula, a gente nem pensou em pedir pro professor pra poder adiantar a aula, né? A gente deixou pra pedir no final da aula dele. Então, na próxima, se a aula acabar mais cedo de novo, ele vai dar uma adiantada, ainda bem. Ainda bem que acabou mais cedo, porque essa aula normalmente vai começar às 10h30 e terminar 12h10. E agora eu vou fazer uma carne. E a coisa que eu mais gosto é de coisas que facilitam, assim, a minha vida como estudante pra eu fazer as coisas tudo mais rápido possível. Então, por exemplo, o meu arroz tá ali, lindo, maravilhoso, na minha panelinha aqui. Caso eu não tenha feito e meu dia seja muito corrido igual hoje, era pra eu ter aula até 12h10 e começar a próxima 1 hora da tarde. Então, assim, daria tempo de chegar pra almoçar. Eu coloco o arroz ali e já deixo pra fazer, se não tiver nenhum pronto, né? Já deixo pra fazer e quando eu chegar o arroz já tá pronto, é só botar a carne na air fryer e começar a fazer. Esse pão aqui, maravilhoso, como todos os dias, é pão congelado. Eu compro o pão pré-pronto, congelado já, né, no mercado. E eu tiro mais ou menos 9 horas da noite, coloco ele dentro da air fryer, já que eu faço tudo na air fryer, que, gente, a minha air fryer, ela é tipo um forninho. Aí eu coloco ela, deixo descansando lá o pão, até no outro dia, ele cresce, e aí eu deixo 5 minutinhos a 200 graus, e ele fica perfeito. Aí eu faço 2, um pra de manhã e outro pro lanche. Minha cafeteira também é a melhor coisa do mundo. Por quê? Eu deixo já no outro dia, no dia anterior eu já deixo preparado a água e também deixo o pó de café, eu já deixo organizadinho, porque no outro dia é só colocar na tomada. Quando eu tava morando sozinha, às vezes eu deixava, tipo, dar uma acumuladinha na louça da manhã, do almoço, e aí lavava tudo à noite, depois da janta. Só que agora, como eu tô morando com a minha colega, gente, dica de convivência, lavem. Tipo assim, eu deixo só o do café da manhã, né? Que normalmente não dá tempo, porque a gente sai muito cedo. E aí eu já lavo. Enquanto eu faço o almoço, eu já lavo tudo. Porque aí depois só fica o meu prato pra poder lavar. E às vezes a vasilha de arroz. Prontinho. Agora é só esperar a carne e o arroz tá pronto. Agora eu vou almoçar e depois eu volto pra me preparar com vocês pra próxima aula. Bom dia, galera. Agora, eu acho que não são 6h30 ainda, eu espero que não. Acabei de fazer meu café da manhã, hoje já é quarta-feira e eu tenho aula agora às 7 horas da manhã de farmacologia. E ontem eu não consegui aparecer, porque eu fiquei pulando de um lado pro outro o dia inteiro. Ia pra uma aula, ia pra outra, ia pra aula, ia pra outra. Gente, as minhas aulas foram terminar mais de 8 horas da noite. E aí eu só cheguei em casa, me arrumei pra dormir, jantei e deitei, porque eu tava exausta. Hoje vai ser menos aulas, ainda bem. Mas eu tô aqui comendo meu pãozinho com ovo. É isso. Enquanto eu dou uma maquiadinha aqui, bem rápida, eu vou falar pra vocês. Conversar com vocês um pouquinho, na verdade. A minha faculdade entrou em reforma. Então, isso significa que a gente não tá conseguindo ter aulas como antes, né, na faculdade. Igual eu vou pra lá, fico lá o dia inteiro e tudo mais. A gente tá tendo algumas aulas só na faculdade, se eu não me engano 2, e o resto é tudo em vários lugares diferentes. Então, é um em um lugar, outro em outro lugar, outro em outro lugar. E aí ontem foi o pior dia, porque se fosse na faculdade, a gente teria voltado pro almoço, e só,
E aí o resto a gente teria ficado lá na faculdade esperando as próximas aulas. Porém, como tinha, tipo assim, eram intervalos que dava pra esperar, só que a gente meio que não tinha lugar pra ficar, porque quando a gente vai pra um lugar, é basicamente só a sala, né? Como a gente não é, tipo, aquele lugar é só provisório. Então a gente só tem lugar pra ficar dentro da sala de aula. Só que aí as outras salas, quando termina um, outro período começa a usar. Então não dá pra gente ficar esperando dentro da sala de aula. Aí o que aconteceu? Primeiro de manhã, a gente foi pra faculdade, e aí acabou a nossa aula e a gente ficou lá fora, esperando começar a outra. Tudo bem. Foi 1h30, a gente aproveitou pra 1h30, não tenho certeza. Mas foi mais ou menos isso. Aí a gente aproveitou para as meninas que não tomaram café da manhã, nem tomar café da manhã, então a gente passou na padaria, ficou conversando e tal. Aí a gente teve a próxima aula. A próxima aula foi rápido, ainda bem, mas ainda demorou. A gente ainda saiu de lá na hora do almoço. E a nossa próxima aula era 1h da tarde. E então a gente chegou, o que é meio longe a faculdade, mas a gente veio e deu tempo só de arrumar o almoço. Ainda bem que um pouco do meu almoço estava pronto, mas deu tempo de fazer o almoço, almoçar e voltar pra trás. Não deu tempo de mais nada além disso. Aí voltamos. Fomos pra outra aula. Tivemos essa aula em outro local, né, que não foi na faculdade. E aí ficamos lá. Aí a próxima aula era, tipo, demorava uns 30 minutos, mas a gente não tinha lugar pra ficar. Então, como a gente não tinha lugar pra ficar, a gente teve que vir embora pra casa. Aí nesses 30 minutos, que já era, tipo, 4 horas praticamente, eu lanchei muito rápido, porque, nossa, a gente tava morrendo de fome. Tava com muita fome. A gente lanchou e logo fomos pra próxima aula. Aí chegamos pra próxima aula. Essa aula acabava 50 minutos antes da próxima. E assim, ela acabava tardezinha já. Tardezinha. Então, tivemos a aula e aí terminou. Gente, a próxima começava 7 horas da noite, pra terminar mais de 8. E aí, a nossa aula terminou 6 e pouco. Então, não tinha como ficar lá esperando, porque demorava, mas também era muito rápido, tipo, pra voltar pra casa. Mas a gente ainda voltou pra casa. E aí, quando eu voltei pra casa, eu já tomei banho, já aproveitei e tal o tempo pra deixar tudo organizado pra na hora que eu chegasse, eu só arrumasse as coisas e jantasse. Porque é isso que a gente gosta, de praticidade, né? E me arrumei super rápido e logo a gente já saiu de novo. É assim, um prazo certinho pra poder arrumar as coisas e sair. Aí a gente foi pra próxima aula. Gente, a próxima aula acabava mais de 8, né? Só que assim, a gente tinha andado tanto pra essa cidade, atrás de aula, e indo e voltando pra casa. Gente, eu perdi as contas de quantas vezes eu entrei na minha casa hoje. E é um período, tipo assim, de tempo, de intervalos, que são rápidos pra você arrumar as coisas que você quiser fazer. Então, tipo assim, não dá tempo de muita coisa nesses intervalos, dá tempo de você comer e voltar pra trás. Só que demorado demais pra gente ficar lá esperando sem fazer nada. Porque hoje de manhã mesmo a gente perdeu, tipo, 1h que a gente, sei lá, podia estar em outro, estudando outra coisa, revisando outra coisa. Ou, sei lá, indo treinar, indo fazer alguma coisa. Só lá esperando aula. Então é um tempo gasto, sabe? Sabe aquela frase de, tipo assim, a única coisa que a gente não recupera é o tempo? Eu sempre fico pensando nisso quando a gente fica lá à toa. Porque se a gente tivesse pelo menos na faculdade, a gente teria um lugar pra poder ficar, pra poder esperar e pra poder estudar também. Assim, é uma fase também, né, gente? Não tem o que fazer, já que a faculdade tem reforma. Mas eu só queria contar pra vocês como está sendo. Hoje vai ser mais tranquilo do que ontem, mas eu ainda tenho bilhões de aulas. E eu sinceramente espero que seja mais... que a gente se acostume, né, durante esse período, pra não ficar tão cansativo. Só que assim, durante a semana eu basicamente vou ficar só na rua. Só isso. E aí vai ser muito difícil de estudar, assim, durante a semana. Mas a gente vai indo, né, galera? Porque na segunda-feira, meu período de aula é bem gostosinho. É poucas aulas e eu não tenho aula de manhã. Então dá pra eu treinar e dá pra eu estudar também. E na sexta-feira também eu ajudar. Então eu vou tentar me organizar na segunda, na sexta, no sábado e no domingo pra conseguir estudar tudo. E é isso. Depois eu passo pro Gabriel o modelo.
Hoje é dia 7/8, quinta-feira, 2h54. E eu estou ligando aqui a minha luz pra ficar tanto bom pra mim quanto bom pra vocês. O meu cabelo. Será que a gente vai falar sobre isso? Será que é necessário? Gente, eu tô tentando ver se eu fizer com 2 rolinhos assim, fica bom. Mas não sei ainda. Vou descobrir mais tarde. Opa, tô com o microfone longe. Tô aqui tentando estudar tutoria, porque eu queria terminar essa parte de trabalho de parto e depois começar a anemia já de conferência. E é basicamente isso, gente. Os dias foram muito corridos. Hoje eu tive aula às 7 horas da manhã de genética. Foi uma aula boa, inclusive. Só que assim, 7 horas da manhã, né, galera? Tava meio cansada. Tirando isso, as aulas estão sendo muito boas, sabe? Não teve nenhuma que eu não gostei até agora. Teve uma só, mas é porque a matéria não me agrada e eu nem vou falar, vai que, sei lá. O povo, às vezes as pessoas são tão fofoqueiras que é capaz de ninguém ver nenhum vídeo meu. Aí se eu falar mal de alguma matéria aqui em algum vídeo, o povo vai falar assim, vai mandar direto pro professor, falando que eu odeio ele. Tô estudando, eu tenho aula só 6 e pouco, se eu não me engano. E depois eu vou sair com meu namorado. Por isso que eu tô com isso daqui, ó, pra eu ficar feia agora, pra depois eu... Gente, não tá dando. Eu tô parecendo um Mickey Mouse. É isso, galera. Bom, não sei se eu vou conseguir. Vamos estudar. Agora são, acho que quase 1h da tarde, deixa eu ver. 1h da tarde, 1h03 exatamente. E eu tenho aula 1h50. Então, eu tô terminando de me arrumar, já tomei banho, já vesti a roupa que eu vou. E hoje de manhã eu não mostrei nada pra vocês, que eu acordei, tomei café e já fui direto limpar essa casa. Gente, a minha casa está tão limpa que eu estou me sentindo confortável em andar descalço, de tão limpa que ela está. Hoje vai ser o último dia deste vlog, vou terminar esse vlog hoje à noite. Aproveitar pra mostrar alguns hacks que eu uso pra ficar cheirosinha, porque, gente, eu era muito aquela pessoa que queria ser aquela pessoa que exala perfume. Hoje eu não sei se eu sou assim ainda já, mas eu uso algumas coisinhas que me fazem, pelo menos eu sentir o cheiro do meu perfume. Primeira coisa, eu comprei esse creme aqui, que ele é super viralizadinho, né? Esse daqui é o Deleite da O Boticário. Eu amo ele, ele tem um cheiro muito suave e um cheiro que é mais docinho. E aí você compra ele com um cheiro neutro ou com um cheiro bem suavezinho do cheiro que você gosta. Eu compro o próprio hidratante porque sempre tem o perfume e tem o hidratante dele, né? Eu passo assim no meu braço inteirinho. Eu também tenho um negócio que eu gosto de ficar com a mão bem cheirosa, eu gosto de, tipo, sentir o cheirinho na minha mão, então toda hora eu tô passando creme de mão. E agora você vai pegar o seu perfume, eu vou usar esse Body Splash aqui da Native Spa, ele é o Uva Merlot, eu amo usar ele no dia a dia. E aí eu passo por cima desse creme que eu passei, eu também gosto de passar aqui. Eu fui um tipo de pessoa que ama testar hábitos novos. E eu percebi que eu tava ficando viciada nas redes sociais. Eu até gravei um vídeo sobre isso. Eu tava meio viciada, sabe? Não tava sentindo prazer em outras coisas e tudo mais. Não tava conseguindo, sentava pra ler um livro. Ficava muito ansiosa. Não tinha mais aquela coisa gostosa, sabe? De tipo, peguei um livro pra ler, vou ler a tarde inteira. E eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto muito de testar novos hábitos e tudo mais. Eu percebi que as redes sociais estavam tirando isso de mim. E eu percebi que era hora de mudar. Então, quando eu voltei aqui essa semana, né, nessa primeira semana de aulas, eu defini algumas metas e alguns objetivos. Primeiro, diminuir o meu tempo de tela quando se trata de redes sociais, porque, querendo ou não, eu tenho que ficar no iPad, eu tenho que ficar no notebook, às vezes no meu celular, pra poder conversar com os meus pais, falar com a minha família e postar os vídeos pra vocês. E também pra estudar, né, porque tudo isso é ferramenta de estudo também. Só que o problema é que às vezes eu ficava, nossa, eu queria muito fazer isso. E aí, não fazia, ficava ali no celular. E aí depois eu pensava, cara, eu sempre falo que eu não tenho tempo pra autocuidado. Eu não tenho tempo pra isso, eu não tenho tempo pra aquilo. Só que todas as vezes que eu falo que eu não tenho tempo, eu fico esse tempo livre que eu tô no celular. Então, foi a primeira coisa que eu pensei. Todas as vezes que eu sentar pra ficar à toa, assistindo vídeos, pra descansar, eu vou fazer alguma coisa que realmente me descanse. E alguns hábitos que eu coloquei agora é, primeiro, não pegar no celular assim que eu acordar. A primeira coisa que eu vou fazer quando eu acordar é ir arrumar as minhas coisas. Não vou olhar no celular, vou desligar meu alarme, vou ir fazer as minhas coisas. E isso sem um vídeo, sem ficar assistindo vídeo. Tudo isso em silêncio, sabe?
algumas tarefas que são um pouco mais longas, por exemplo, limpar a casa. Eu gosto de limpar a casa, eu acho, assim, eu não acho uma coisa ruim limpar a casa. Só que é uma atividade que demora um tempo, né? Hoje eu fiquei 2 horas limpando a casa porque eu gosto de ter tudo, tipo, organizadinho quando eu vou arrumar e tal. Então, é uma tarefa que demanda um tempo maior. E aí eu não queria ficar, tipo, sabe, 2 horas só com os meus próprios pensamentos enquanto eu fazia aquilo. Porque eu sabia que eu ia desanimar, sabe? De limpar a casa. Porque eu gosto de limpar, mas também não é uma das minhas atividades favoritas. E aí eu coloquei vídeos do YouTube. Só que vídeos, assim, de pessoas conversando, sabe? Falando sobre a vida delas e tal. Vídeos sobre história. Vídeos de coisas mais curiosas, assim, que eu sempre gostei. Que eu possa aprender alguma coisa. Não que esteja errado você consumir conteúdos, assim, que é só pra você relaxar, sabe? Inclusive eu gosto, mas o tipo de conteúdo que eu tava consumindo era conteúdo muito rápido, vídeos muito rápidos e tudo mais. E eu não queria mais isso, porque eu percebi o quanto isso tava me tirando do foco. Eu acho que é uma experiência individual de cada uma, de cada pessoa, mas eu percebi que isso estava me fazendo mal. Então eu decidi dar uma cortada. Faço as coisas em silêncio, tomo café da manhã também em silêncio, em paz. E eu percebi também que... Eu já falei algumas vezes aqui pra vocês que eu tenho um pouco de ansiedade. E quando eu fico muito ansiosa, eu desconto em comer. E aí, se eu não desconto em comer, eu vou ficando com muita fome. Eu vou achando que eu tô com muita fome. E eu tava com a sensação de que eu não tava conseguindo me controlar. E isso é muito ruim, gente. A sensação de que você não pode mandar em si mesmo. Você não se controla, você não consegue... Sabe, você sente os seus instintos e não consegue parar, você não consegue se controlar. Isso é horrível. E eu sinto que se eu não conseguir controlar coisas simples, como a minha própria alimentação, o que eu vou conseguir controlar? E quando eu precisar, sabe, de disciplina em algumas coisas, tipo no meu próprio trabalho, quando eu for trabalhar, quando eu me formar, eu tenho a sensação de que iria virar uma bola de neve. Só que assim, eu não sou uma pessoa radical. Outra coisa também que eu fiz foi parar de levar o meu celular pra todo canto que eu vou. Não assim pra rua, porque eu preciso, né, dele na rua, mas aqui em casa mesmo. Levar o celular pra ouvir música no banheiro, enquanto eu tô tomando banho. Ficar ouvindo alguma coisa no celular, tipo vídeo do TikTok. Eu tava tendo o costume de ficar assistindo vídeo no TikTok enquanto eu tava lavando a vasilha. Aí eu botava naquela rolagem automática. Enquanto eu tava fazendo algumas atividades da faculdade, eu colocava a rolagem automática do TikTok aqui no meu celular. Esse tipo de atividade eu cortei completamente. Então eu chego em casa, eu deixo meu celular ali em cima. Às vezes eu até perco o meu celular dentro de casa, porque eu esqueço dele realmente. E aí eu desligo as notificações, tiro tudo. E se eu preciso de alguma notificação específica, tipo da minha família e tal, eu deixo no WhatsApp. Mas é sempre bom também a gente desligar a notificação de tudo e ficar sozinho. Porque ninguém vai morrer se você ficar, eu espero pelo menos, se você ficar 30 minutos longe do seu celular com as notificações desligadas. Eu espero que isso sirva de ajuda pra você. E é isso. E por aqui eu já me despeço de vocês. Vou deixar esse videozinho aí, eu abrindo o meu painel magnético de fotos. E ele também serve de quadro branco. Mas faz tempo que eu queria já um painel onde eu pudesse colocar as fotos da minha família. E eu até mostrei pra vocês aí no final onde eu quero mais ou menos que ele fique. Um beijão e até o próximo vlog.